Você já não sente como se algo tivesse mudado aí dentro? Foi difícil controlar a atmosfera? Você pode, você é capaz. Tudo que um lugar pessimista precisa é de pelo menos um ponto otimista cheio de fé. Eu acredito que todos nós, quando chegamos ao Senhor, todos nós passamos por um processo de libertação. Quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de um processo em que nós vencemos algo que nos escravizava. Particularmente, eu fui um escravo do medo, da covardia, das inseguranças, escravo de resultados falíveis. Hoje muitos são escravos de uma enfermidade, escravos de dívidas que parecem não ter fim. Muitos se tornaram reféns do caos dentro da própria casa. A nossa vida é como uma história, marcada por vários capítulos diferentes. E cada capítulo tem a sua particularidade, tem o seu desafio que precisa ser vencido naquele momento. E sem dúvida alguma, existem capítulos que cada um de nós não vemos a hora de encerrá-lo. Existem momentos que nós somos tomados de uma ansiedade, de um forte desejo. Nós somos tomados pelos pensamentos de que mal posso esperar a hora para viver essa grande mudança, para que esse capítulo se encerre de uma vez por todas. Aqui no livro de Mateus 11, versículo 28, diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Repita comigo, por favor. E eu vos aliviarei. O alívio é um sentimento muito desejado pelas pessoas. E normalmente, o alívio está presente depois que nós vivemos alguns momentos difíceis em nossas vidas. É o famoso finalmente acabou. Se está escrito, vinde a mim e eu vos aliviarei, é porque o próprio Deus vai terminar com muitas coisas em nossas vidas. Mas entenda que isso não é obra do acaso. Todos nós queremos passar pelo processo da libertação, pelo processo de mudanças. Mas poucos estão dispostos a se colocar na posição de libertadores. No processo de libertação do povo de Israel, do período de escravidão dentro do Egito, o Senhor escolheu um homem para libertar aquele povo. E qual foi o posicionamento de imediato de Moisés? Senhor, eu não posso. Eu não tenho nada a oferecer. Em outras palavras, eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou incompetente, eu não posso ocupar essa posição que requer uma responsabilidade, uma força, uma autoridade tão grande. E o Senhor disse, sou eu quem estou enviando. E ele disse, Senhor, eu não falo bem. E o Senhor respondeu, quem foi que deu a boca ao homem? Quem fez o homem surdo, mudo? Vá. Grande maioria das pessoas
ainda não conseguiu ocupar essa posição de libertadores em suas vidas. E é uma posição muito importante. E por que ela é tão importante? Eu acho que entre todos nós aqui, poucos tiveram o privilégio que eu tive de nascer em uma família que eu teria uma infinidade de pessoas que pudessem me ajudar e me ajudar da forma certa. Tentaram me ajudar N vezes. Oraram por mim não sei quantas vezes. Conversaram comigo várias vezes, várias e várias e várias e várias e várias e várias e muitas vezes. Mas de alguma forma eu esperava que alguém fosse me libertar. De alguma forma eu acreditava, eu esperava que alguém tivesse um posicionamento e tudo na minha vida mudasse. Até que chegou o momento que eu entendi. Sou eu que tenho que ocupar essa posição. Porque as entregas que o Senhor espera de mim, o que o meu pai fizer não vai cobrir. O que a minha mãe fizer não vai cobrir. Nem o que o meu líder espiritual fizer vai cobrir. Porque o Senhor está requerendo de mim. Entenda que o desejo pela vitória não é o suficiente para alcançá-la. É necessário, repita comigo por favor, é necessário um posicionamento firme, de novo firme e constante, de novo firme e constante. Se você não se torna uma pessoa firme e constante, a libertação não vai acontecer. Eu posso tentar de todas as formas convencer o Senhor de que não sou eu o responsável por ocupar este lugar, mas se Deus te escolheu, querido, Ele não vai mudar de ideia. Nós podemos chorar, resmungar, nós podemos fazer uma birra, mas se Ele te escolheu, é você o responsável por um processo de mudança muito grande, a começar pela sua casa. Mas como eu sei que o Senhor me escolheu? Primeiro, o Senhor normalmente escolhe aqueles que dão ouvidos a Ele. Entre as pessoas da sua família, quem está aqui nessa noite? Então o Senhor escolheu você. Mas eu não me sinto capaz. Gente, faz parte do pacote. Eu não me sinto pronto. Faz parte, todo mundo vai passar por isso. E vai por mim. Talvez isso nunca mude. Como assim? Existe uma passagem que diz que o poder do Senhor se manifesta melhor na nossa fraqueza. Então, naturalmente falando, quanto mais frágeis, vulneráveis nos sentirmos diante de uma situação, maior vai ser a nossa dependência do Senhor. Até por isso, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que acontece dentro de nós, depois de uma sequência de vitórias. Por quê? Quando eu entro em um ritmo de vitórias, eu estabeleço segurança. Sabe aquela segurança de que o negócio deu certo de novo, então você já conta com aquilo, já deu certo. Esse é o bônus. Qual que é o ônus? A segurança muitas vezes pode afetar a dependência. Como assim? Eu me acostumei tantas coisas darem certo, que eu estou tão seguro, que em algum momento eu corro o risco de não colocar o Senhor no seu devido lugar. Mas eu não tenho muito a oferecer. E quem que tem muito a oferecer? A bispa, o bispo. Hoje vocês conhecem as pessoas que falam aqui diante de vocês, depois de 20 e tantos anos, quase 30 anos, depois de um sim para um chamado do Senhor.
Como que você acredita que foi lá no início? E por que eu estou dizendo isso? Cada pessoa que sobe neste altar está na condição de líder espiritual do povo dessa igreja. No teu trabalho, na tua casa, você tem a responsabilidade de se tornar o líder espiritual daquele lugar. Então, para você alcançar a libertação definitiva, vencer esse processo de mudança, nós vamos dividir esse processo de libertação em 3 fases. Primeiro, repita comigo: eu preciso assumir a minha posição. Toda mudança começa com uma liderança. E quem é a liderança? É aquele que assume a responsabilidade. Mas eu não tenho culpa. Não importa, você é o consciente. Mas o que está acontecendo na minha casa não partiu da minha conduta. Não importa, você conhece a verdade. Tem uma frase que eu digo, e não é de hoje, que quando você pode ser a solução de um problema, e você não é, você acaba se tornando parte deste problema. O que um líder espiritual precisa para se tornar líder? Eu não tenho talvez tanto conhecimento da palavra, eu não oro, não jejuo tanto. Primeiro ponto, quer se tornar um pilar espiritual na tua casa, na sua empresa? Sabe qual que é o primeiro passo? Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: tenha iniciativa. De novo, tenha iniciativa. Que tipo de iniciativa? Rompa com a barreira do vamos. Como assim? Vamos orar? Vamos à igreja? Vamos jejuar? Vamos cortar algumas coisas na nossa vida? É dessa forma que o líder começa a aparecer no lugar onde ele está. Segunda característica importante, para você assumir essa posição. Repita comigo, por favor: o meu posicionamento independe de companhias. Porque a nossa força não vem das pessoas que estão junto conosco. A força tem que vir da nossa ambição, do nosso objetivo, do nosso foco, da nossa dependência do Senhor. O que eu vejo, e que infelizmente acaba sendo muito comum: se alguém não estiver junto comigo, eu não tenho ânimo para fazer. E essa acaba sendo a ruína de muitos. Se eu não tenho alguém para ir na madrugada comigo, eu não vou orar na madrugada. Se eu não tenho ninguém para ir na igreja comigo, então eu não vou na igreja. Se ninguém vai meditar na palavra comigo, então eu não vou meditar. Quando na verdade o seu posicionamento, ele independe do que fazem ou deixam de fazer ao seu redor. Uma terceira característica importante. Repita comigo, por favor: eu preciso aprender a controlar a atmosfera. Todo lugar tem uma atmosfera. Quer saber qual é a prova disso? Quem já foi num velório aqui, levanta as mãos, por favor. Quando você chega lá, você fica com vontade de dar risada, de sorrir? Existe uma atmosfera carregada, de peso. Só que nós não precisamos ir tão fundo assim. Dependendo da realidade da tua empresa, no lugar que você trabalha, seja você dono, seja você funcionário, se os resultados dentro daquela empresa não estão como esperado, existe uma atmosfera de desespero, aquela atmosfera de peso, de cobrança. Dentro do teu lar, no meio dos seus familiares, se as coisas não estão caminhando da forma que deveriam caminhar, existe aquela atmosfera de destruição, de revolta, de ira, de desânimo. E é você que tem que tomar o partido e dizer: não, isso é momentâneo, já deu tudo certo, as coisas vão fluir a partir de agora, as coisas vão caminhar a partir de agora, eu creio nisso, não se desespere,
Não se entregue, a partir de hoje mudanças vão acontecer. E quer ver como é simples? Olha para a pessoa do seu lado, pega na mão dela, se possível, assim, cada direita, olha para ela e fala: não se desespere, não se entregue, já deu tudo certo, você já venceu essa batalha, você vai romper, e esse será o melhor ano da tua história de vida. A Ele, você já não sente como se algo tivesse mudado aí dentro? Foi difícil controlar a atmosfera? Você pode, você é capaz. Tudo que um lugar pessimista precisa é de pelo menos um ponto otimista, cheio de fé. As pessoas, elas buscam constantemente algo para se agarrar. E grande parte delas se agarram àquilo que é ruim porque não tem algo bom para se agarrar. E às vezes o algo de bom neste lugar, nessa casa, nessa empresa vai ser você. O único alegre, independente das circunstâncias, vai ser você. O único que espera um final diferente, um final feliz, vai ser você. O único que acredita que mesmo as coisas dando errado, em algum momento o jogo vai virar e as coisas vão dar certo, é você. Porque se você não tem esse posicionamento firme, por exemplo, dentro de uma empresa, quando um funcionário trabalha com o espírito cabisbaixo, quando ele trabalha desanimado, até a produtividade dele cai. Quando ele trabalha cheio de esperança, quando ele trabalha motivado, as coisas vão caminhando, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. Então, dentro da tua casa, dentro do seu lar, você tem essa grande responsabilidade. Gideão disse: Senhor, eu sou da menor família, eu sou menor dentro da minha casa. O que o Senhor disse para ele? Vá com a força que você tem. Senhor, não tenho tanta força, vá com a força que você tem. Senhor, eu não tenho o que é preciso, vá com a força que você tem. Mas Senhor, o Senhor não está vendo as minhas limitações. Mas é justamente por isso que Ele diz: eu vou com você. Eu sei aonde as suas limitações chegam, eu chego e desbloqueio essas limitações. Eu sei o que você não consegue, então eu vou para te capacitar. Eu sei onde você não alcança, eu vou lá para te dar um pezinho, e você vai alcançar. Eu sei o que você sozinho não consegue vencer, por isso eu estou com você, para te dar essa grande vitória. Então levante a sua voz, repita comigo com muita firmeza e com muita segurança: Deus me escolheu, Ele quer me usar. Eu sou o libertador na minha casa. Primeiro passo, assumir a posição. Segundo passo, não pegue o caminho errado. Repita comigo, por favor: eu não posso pegar o caminho errado. No livro de Provérbios 14, tem uma passagem que diz que existem caminhos que para o homem parecem ser as melhores opções de vida, mas no final conduzem à morte. Entenda que todas as vezes que você pegar o caminho errado, você vai ter que voltar para o lugar que você tinha saído. Se eu pego a rodovia, sentido Votuporanga, querendo chegar em Catanduva, você vai ter que voltar, passar por Rio Preto de novo, para ir na direção que você deseja. Por isso que muitos vivem com esse sentimento, com esse pensamento, de que as coisas não saem do lugar. Vivem pegando os caminhos mais rápidos. Entenda que, quando o Senhor escolheu Moisés, e o povo saiu do Egito, nessa passagem diz no livro de Êxodo, que eles não foram pelo caminho mais curto, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles encontrariam a guerra com os filisteus, e se encontrassem essa guerra, eles iriam voltar para onde? Para o Egito. Então, por mais que nós somos um povo de guerra, o Senhor só quer que você trave as guerras que forem necessárias. As que não forem necessárias, Ele vai lutar para te poupar, Ele vai te tirar. Por isso eu não posso pegar o caminho errado. Terceiro, repita comigo: eu preciso
resistir até o final. Por que resistir até o final? Primeiro, decisão de mudança é um caminho sem volta. Uma vez que você toma essa decisão, você não pode cogitar voltar atrás. Independente do que estiver acontecendo, independente do cenário, você precisa continuar. E por que você tem que resistir? Muitas vezes, antes de uma melhora, você vai passar por um processo de piora. Ah, é? É. Sabe a história da reforma? Antes de ficar bonito não fica feio? O pó não dá coceira? Não incomoda? E depois? Qual que é o sentimento? Valeu a pena. Quando o Senhor anunciou, hoje estou libertando vocês dessa escravidão, se recorda o que aconteceu com o povo de Israel? O trabalho por parte de Faraó se tornou mais pesado, mais difícil, o fardo se tornou muito mais complicado. Mas depois disso veio o quê? A melhora. Por isso eu tenho que resistir, eu tenho que ter aquele couro duro, eu tenho que ter uma pele grossa, independente do que estiver acontecendo, eu tenho que continuar dando os meus passos, eu tenho que resistir, eu tenho que continuar acreditando, e se nada acontecer na minha vida, eu tenho que continuar acreditando, e se continuar a não acontecer, eu tenho que continuar, eu tenho que resistir, eu tenho que insistir, eu tenho que continuar, eu tenho que resistir, eu tenho que insistir, eu preciso. Até porque não existe uma receita clara, padrão para todo mundo. Cada um tem o teu processo. E se você não for até o final nele, você não vai viver essa grande libertação. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor quer colocar um ponto final em muitas coisas na sua vida. Aquela viúva do livro de 2 Reis capítulo 4, ela quitou as suas dívidas, mesmo achando que ela iria sair no prejuízo, perder os seus filhos, pelo poder do Senhor. Davi, depois de ter perdido a sua família, todos os seus bens, ele conseguiu uma grande restauração, uma grande restituição. A mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos de enfermidade, aquele capítulo da vida dela se encerrou, Deus colocou um ponto final, e ela passou a viver uma história diferente. Olha o que diz aqui, no livro de Êxodo, capítulo 14. Contaram ao rei do Egito, que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Nós acabamos de ler que faraó e os egípcios mudaram de ideia. Por que eles mudaram de ideia? Porque o próprio Deus tinha endurecido o coração de faraó. Mas por quê? O Senhor acabou de falar que eu vou viver uma grande libertação, e o próprio Deus endurece o coração de faraó, mas tudo tem um propósito. Os egípcios, com todos os cavalos e os carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. O Senhor prometeu libertação, mas em nenhum momento Ele prometeu que seria uma caminhada fácil. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, repita comigo por favor, clamaram ao Senhor, e reclamaram a Moisés. Como assim? Clamaram ao Senhor e reclamaram a Moisés. Essa atitude fica muito claro que não foi uma posição firme de fé, foi mais um ato desesperado de pedir ajuda, de se voltar para qualquer lugar que pudesse ajudá-los. Então eles clamaram ao Senhor, mas já vieram reclamar a Moisés. Entenda aqui, repita comigo, oração, levante a sua voz, oração, avançar, reclamação, permanecer, de novo, oração, avançar, reclamação, permanecer. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: para de reclamar, por favor.
Eu vejo muitos parados no mesmo lugar, porque vivem uma vida de reclamação. Reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama dos resultados, reclama de absolutamente tudo. O que fez esse povo não entrar na terra prometida foi justamente o quê? Reclamação. Reclama de tudo. Entenda que, espiritualmente falando, a reclamação traz uma carga para a sua vida. Quanto mais eu reclamo, mais difícil fica? Isso. Simples assim. Quanto mais eu reclamar, mais complicada a situação vai se tornar. Não havia, talvez, número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto. Perceba que eles estavam falando de morte, sem ter entrado em guerra com os egípcios. Eles estavam antecipando um resultado negativo sem ter acontecido. Mas esse é o grande problema, o grande mal das emoções. As emoções nos fazem nos precipitar, e na grande maioria das vezes, nas palavras. Se você abrir o dicionário, um dos significado da palavra precipitação, sabe qual que é? O dia que eu abri no dicionário, eu fiquei chocado. Repita comigo: queda rápida. À medida que eu reclamo, eu provoco uma queda rápida. Todas as vezes que eu abrir a minha boca, que seja para fazer declarações de fé. O mundo pode estar caindo, eu creio que ele vai parar de cair. As coisas podem estar dando tudo errado, eu creio que a partir de agora vai dar certo. Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Literalmente, o medo, a covardia, sentimentos precipitados, nos fazem aceitar o inaceitável. É melhor mesmo voltar para aquele lugar de dor? É melhor voltar para aquele lugar de dívidas? É melhor voltar para o lugar de sofrimento? Tem razão, você acredita nisso? Se você acredita nisso, então você está certo. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina? Eu não posso tolerar aquilo que é intolerável na minha vida. O próprio posicionamento de Saul, quando diz que ele ficou furioso, deixa muito claro que o Espírito de Deus, ele é pacífico. Mas quando algo não está certo, ele liga o alerta e você tem que se posicionar. Sabe aquele versículo que todo mundo conhece? O que está escrito em Mateus 6, 33? Fale para mim, por favor. Olha o detalhe. Busque em primeiro lugar o reino e a sua... Então Deus é um Deus que faz justiça? Sim. O que é fazer justiça? Requerer algo que é meu por direito. Entenda que nessa passagem, o Senhor, Ele praticamente incita: busque a minha justiça, eu vou fazer justiça, não aceite, se está errado você não pode aceitar, se não está correto você tem que lutar, se algo foi tirado de você, você não pode aceitar. Quando a família de Davi foi tirada dele, todos aqueles bens, o Davi perguntou para ele: Senhor, eu devo persegui-los? O que o Senhor falou? Sim, claro. Você vai ficar parado aí aceitando que roubem tudo de você? Você vai aceitar que roubem a tua liberdade, que escravizem sua família? Você vai aceitar viver essa vida à margem, essa vida baixa, em um nível mais baixo do que aquele que eu tenho preparado para você? Então tem que haver um posicionamento firme, um posicionamento seguro. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento. Vamos juntos, levante a sua voz, que o Senhor lhes trará hoje. Repita comigo: hoje eu verei o meu livramento, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Em outras palavras,
O que o Senhor estava fazendo? Colocando E o Senhor disse quando? Amanhã? Não fiquem com medo, respondeu Moisés. Tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Repita comigo, vai ser hoje. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela, vai ser hoje. Vai ser nessa noite. Vai ser agora. Viu como é muito melhor fazer declarações de fé do que ficar reclamando? O que promove dentro de nós é extraordinário, mas o que promove, o que provoca no mundo espiritual é incomparável. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... No livro de Eclesiastes diz que existe um momento certo para cada coisa debaixo do sol. Existe um momento de chorar, um momento de sorrir, um momento de guerra, um momento de paz, um momento de rasgar, um momento de costurar. Existe um momento de orar e existe um momento de agir. O que vocês estão fazendo parados aqui? Diga ao povo que marche. Você não quer viver o milagre? Dê passos de fé e eu vou te honrar. No próprio processo da conquista da terra prometida, não me recordo agora qual é o capítulo de Josué, mas o Senhor disse assim a Josué: à medida que vocês forem dando os passos, eu vou dando os territórios. À medida que vocês forem se posicionando, mas o que as pessoas esperam? O Senhor entregar para ela começar a agir. Eu fico sentado, eu fico esperando, eu fico orando. Sabia que chega um momento que até a oração ela se torna desculpa para alguns? Como assim? Você está conversando com a pessoa, mas você não vai fazer nada para mim? Não, estou orando. Mas você não vai... Não, estou orando. Estou desempregado. Não, mas eu estou orando bastante. Mas você está saindo para entregar currículo? Não, estou orando demais. Você não tem noção tanto que eu estou orando. Eu quero crescer profissionalmente. Está fazendo curso, se aperfeiçoando, gastando tempo no crescimento profissional? Não, estou orando bastante. Ixi, mas eu estou orando, hein? Rapaz. Vocês entenderam que eu não estou questionando a oração, né? Você tem que orar bastante. Mas você também precisa marchar bastante. Você precisa agir, você precisa se posicionar. E o teu casamento, como está? Estou orando muito. E a tua família? Nossa, eu estou orando demais, você não tem noção. Tem pessoas que o problema não é a falta de oração, mas a falta de ação. Entenda que a palavra oração, se você cortar ela no meio, orar e são as duas coisas. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Sabe o que é isso daqui? Respira fundo uma vez assim, ó. Repita comigo, uma saída. E não é uma saída qualquer. É uma saída onde não existia saída. É por isso que eu tenho que aprender a depender do Senhor até o último minuto. Esse povo estava cercado, não estava? Não tinha saída. Eles olhavam para a frente, não tinha saída. Olhavam para o lado, não tinha saída. Olhavam para trás, não tinha saída. Se posicionavam, não tinha saída. Mas o Senhor cria uma saída sobrenatural onde ela não existe. Eu vejo isso acontecer todos os dias. Eu me recordo de uma pessoa vir compartilhar um testemunho comigo, de que ela estava passando por um momento muito difícil, muito complicado. Essa pessoa estava com uma dívida de 14 mil reais. Se você me perguntar, você já viu dívidas maiores, mais difíceis de serem pagas? Já, aqui na igreja mesmo nós ouvimos o testemunho da senhora que tinha uma dívida de 10 milhões. Mas era uma família que estava passando por um momento muito difícil.
Oraram, agiram, oraram, agiram. Gente, vocês sabem como que funciona com o banco, né? Tem algum bancário aqui? Então eu não posso falar mal do banco. Mas vocês sabem como que funciona, né? Você quer conhecer a multiplicação sobrenatural? Faz dívida com o banco. E vai crescendo, vai avançando. A tendência é sempre aumentar. E o que aconteceu na vida dessa pessoa? O pessoal do banco entrou em contato. Eu não lembro se mandaram um boleto por arquivo ou mandaram o boleto mesmo impresso, não sei, não lembro. Com um valor assim lá na nota, lá no final. Se não me falha a memória, R$600. E qual que foi o pensamento inicial? A começar por mim. Talvez era o que eu teria pensado se fosse comigo. Tá, R$600, mas quantas parcelas são? Na verdade, os 14 mil desceu para quanto? Se eu não me engano, ainda parcelado em 3 ou 4 vezes. Como se explica essa saída? Não se explica, só se vive. Eu me recordo do testemunho de um senhor, que era daqui da igreja. Eu posso errar nas porcentagens, mas eu acredito que eu não estou errado. Ele tinha um problema no coração. Gente, é tão ruim você falar de algo que você não domina. É a artéria ou é a veia que sai do coração? É isso aí que vocês pensaram. Das 4 principais, olha o medo de falar borracha, mas o sentido do testemunho vocês vão entender. 2 delas estavam 100% entupidas. As outras 2, 80%. A pessoa estar viva era praticamente um milagre. Ela tinha que passar por os procedimentos, fazer o que era necessário. E quando essa pessoa voltou ao hospital, foi dado um novo diagnóstico para ela. E o que foi dito? De alguma forma, o teu coração criou um outro caminho, uma outra forma de conduzir, de bombear o sangue para todo o corpo. Sabe qual que é o nome disso? Saída sobrenatural. Então, independente do momento que você estiver vivendo, quando chegar no ápice da dificuldade, repita comigo: o meu Deus vai criar uma saída sobrenatural. Eu me recordo de um processo judicial em que o juiz condenou. Ele soltou uma sentença assim altamente desfavorável, e o mesmo juiz que tinha dado a sentença negativa, ele deu uma outra sentença completamente diferente. Saída sobrenatural. Aqui esse povo estava cercado, e de repente chega o Senhor e fala assim: ó, eu vou abrir uma porta onde não existe. Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e será. O mesmo Deus que abriu saídas sobrenaturais no passado é o mesmo Deus que vai abrir agora e para os seus desafios futuros. O mesmo Deus que fez o impossível acontecer lá atrás é o Deus que vai fazer o impossível nessa noite, vai fazer amanhã, depois de amanhã, nos próximos anos, durante toda a sua vida. Por isso você não pode se permitir duvidar nem por um segundo sequer. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Curioso, né? Lá atrás o Senhor já não tinha endurecido o coração dos egípcios? Quando eles saíram, o Senhor não disse: vou endurecer o coração de Faraó? Por que o Senhor disse isso de novo? Alguém se arrisca? Por quê? O coração já não estava endurecido? Por que o Senhor disse isso de novo? Olha como Deus faz tudo de forma perfeita. Realmente, eu amo aquela passagem. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, os caminhos dele são mais altos do que os meus caminhos. Imagine você é o faraó, vocês são os egípcios. Você está caminhando para vencer um povo, e vocês se deparam com essa cena. Um mar aberto diante de você. O que você sentiria?
O quê? Medo, pavor. Como que eu vou vencer esse povo? O que esse povo está fazendo? Por que o Senhor endureceu o coração desses homens mais uma vez? Porque se eles sentissem medo, o que iria acontecer? Eles não iriam atravessar. Se eles não atravessam, eles iam continuar vivos. Então não seria um ponto final. Eles poderiam enfrentar aquele problema de novo, mesmo que eles tivessem um tempo de descanso, era só questão de tempo para que Faraó voltasse a intimidar, voltasse a oprimir. Por isso, muitas vezes, o Senhor dificulta algumas coisas, mas para colocar um ponto final, é uma vitória definitiva. Tem coisas que não fazem sentido, mas você tem que confiar no agir do Senhor. O Senhor endureceu porque Ele queria aniquilar com aqueles inimigos de uma vez por todas. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. Deus não tem um lugar fixo. Deus está aonde nós mais precisarmos. A nuvem estava à frente. Os inimigos começaram a se aproximar. O que a nuvem e o anjo fizeram? Foram para trás. Uma das passagens que eu mais gosto de declarar: ainda que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei. Porque o Senhor, se precisar, Ele está na minha direita, se precisar, Ele está na minha esquerda, se precisar, está na minha retaguarda, se precisar, Ele está cobrindo os meus pontos cegos, e eu acredito de todo o coração que isso é o que Ele mais faz. Eu não tenho a menor dúvida, que a grande maioria das libertações que o Senhor nos dá, a gente nem ficou sabendo, a gente nem viu acontecer, o negócio arrebentando, o mal agindo no oculto, nas sombras, e o Senhor trabalhando para nos favorecer. A nuvem trouxe trevas para um, repita comigo, e luz para o outro. A mesma situação, trevas para um e luz para o outro. Nós que decidimos em que lado da história que nós vamos estar, debaixo do lugar onde existe luz, ou debaixo do lugar onde existe trevas. De modo que os egípcios não puderam aproximar dos israelitas durante toda aquela noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Quando eles fizeram isso, quem tentou acompanhá-los? Os inimigos. Qual que foi a segunda declaração que eu pedi para você fazer essa noite? Primeiro, um ponto final. O que eu pedi para você declarar sobre a vida do teu próximo? Deus está cercando os seus. Olha como o jogo virou. Os egípcios lá no meio do mar, quem estava cercado dessa vez? Deus trabalha para que o jogo vire. Você pode estar em uma posição desfavorável, depois o Senhor coloca os seus inimigos em uma posição desfavorável. Você pode estar em uma situação em que você é o refém, depois o Senhor torna os seus inimigos os seus reféns. Repita comigo, e isso vai acontecer hoje. Um ponto final. Se coloquem de pé todos, por favor. O que eu acho incrível é que por muito tempo os inimigos acompanharam, mas sempre vai existir um lugar que o inimigo não vai poder te acompanhar mais. E entenda que o lugar não é um lugar, é uma pessoa. Se você coloca essa pessoa, Cristo, no centro da tua vida, o inimigo te acompanha até um ponto. Chega uma hora que o próprio Deus dá um basta. Chega uma hora que o próprio Deus diz, acabou. Quando o Senhor endureceu o coração daqueles inimigos para que eles entrassem no meio daquele mar, sabe que mensagem clara que essa passagem mandou para mim? Sabe como que eu recebi?
O próprio Deus estava trabalhando, ele tinha o interesse em encerrar com aquele problema naquele dia. Então isso combate pensamentos como aqueles de que parece que o Senhor me ignorou, parece que o Senhor não está comigo, parece que o Senhor me abandonou, mas na verdade o interesse dele é em acabar com o teu sofrimento hoje, no mesmo dia, na mesma oportunidade. O interesse dele é em colocar um ponto final em capítulos tristes que vocês têm vivido até o dia de hoje. É do interesse dele, ele quer isso. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Aqui, o posicionamento do Senhor foi: problemas, inimigos, daqui vocês não vão sair. Vocês perseguiram até onde eu permiti que vocês perseguissem. Agora vocês não vão sair daqui. Agora vocês vão morrer. Imagine o povo de Israel, depois de ter atravessado e voltando para trás para ver aquela cena. Qual foi o sentimento? Acabou. Aquela dor, aquele sofrimento, acabou. Aquela vergonha, aquela humilhação, acabou. Aquela escassez, aquela pobreza, aquela dificuldade financeira, acabou. Aquela dívida que me impedia de colocar as coisas no meu nome, que me impedia de comprar, de avançar, de sair do lugar que eu estive por muito tempo, acabou. Mas o Senhor disse a Moisés: olha como são as coisas. Repita comigo: tudo tem começo, meio e... Só que muitos não compreendem isso. Por que a igreja muitas vezes bate na tecla da importância, por exemplo, de participar do jejum, do início e participar do encerramento? Porque tudo tem começo, meio e... Entenda que, biblicamente falando, existiram milagres que aconteceram imediatamente. Outros milagres aconteceram em etapas. Como assim? O vale de ossos secos. Eles profetizaram uma vez foi o suficiente para definir? Tiveram que profetizar uma segunda? Jericó, 1, 2, 3, 4, 6 voltas seria o suficiente? Não, eles tiveram que ir até o fim. Até Jesus realizou milagres em etapas. Lembra da cura do cego? O Senhor não pôs a mão, e depois que ele retirou, o que o cego via? Como se fosse árvores. O Senhor não teve que colocar as mãos de novo? Tudo tem um fim. Eu não posso me entregar, eu não posso parar no meio da caminhada. A Bíblia nos ensina sobre a importância da ação completa. Muitos já vão viver uma diferença extraordinária só de começarem a terminar algumas coisas que não terminavam. O que seria uma ação completa? Davi derrubou o gigante, não derrubou? O que ele fez em seguida? Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Quem iria fechar o mar? Quem? Pelo poder do Senhor, a ação de um homem, era um homem que ia fechar. Porque se Moisés não estende as mãos e completa aquela obra, o que ia acontecer? Eles iam passar, iam seguir, e o problema ia continuar. Por isso muitos têm aquela sensação de que depois de ter uma vitória, voltam a se deparam com o mesmo problema, e se pegam pensando: caramba, mas isso aqui não acabou? Eu não tinha resolvido? Aí vem na memória: caramba, esqueci de fechar o mar. Ai. Eu creio que hoje você vai abrir o mar pelo poder do Senhor, os inimigos vão ficar atolados aqui na igreja, vão morrer, e pelo amor de Deus, não esqueça de fechar. Já parou para pensar que trabalhão todo, para chegar na hora e esquecer a porta do negócio aberta?
a porta do milagre? Começo, meio e fim. Eu me propus a entrar num propósito, eu vou fazer o começo, o meio e eu vou terminá-lo. Eu me propus a fazer algo com a minha família, eu vou começar, eu vou conduzir no meio e eu vou até o final, eu não posso parar, não posso fazer nada pelas metades. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Repita comigo: ninguém sobreviveu. De novo, ninguém sobreviveu. É uma vitória sem rebarbas, não sobrou absolutamente nada. Sabe aquela história, paguei a dívida e sobrou algumas ainda? Não. Eu venci uma batalha, mas ainda ficaram algumas coisas. Não, ninguém sobreviveu, nenhum inimigo vai sobreviver nessa noite. É noite de vitórias, é noite do Senhor colocar um ponto final em algo que tem te acompanhado, em situações que tem te acompanhado até o presente momento. Êxodo 14:30. Nesse dia, repita comigo por favor, nesse dia, o Senhor me salvou do poder dos meus inimigos. Repita comigo: e eu verei os meus inimigos, o quê? Eliminados. Na mensagem diz assim: o Eterno libertou Israel em... Eu adoro isso, as mudanças do Senhor não são passageiras, são definitivas. Eu amo isso. Se você ainda não falou nunca mais para algo, nessa noite você vai poder dizer: nunca mais eu vou passar por isso que eu passei, porque hoje o Senhor vai me dar grandes vitórias. Pega o seu projeto, por favor. Êxodo 14:4, planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. O Senhor tinha planejado absolutamente tudo. Cada dificuldade, cada perseguição, cada momento difícil, estarem encurralados por um determinado momento. Olha que lindo, ó. Eu ouvi um testemunho que mexeu ali com os meus sentimentos. Sabe quando entra o cisco? Uma mãe veio compartilhar comigo que quando o filho dela nasceu, ele recebeu um diagnóstico, aquele que está na moda nos dias de hoje. Porque hoje, se você está com dor de cabeça, você tem autismo. Se você tropeça, chuta um pedaço de porta, você está com TDAH. E essa criança recebeu um diagnóstico desse. E por conta disso, essa criança teve que passar por alguns tratamentos muito específicos, muito particulares, algumas terapias específicas. E isso fez com que essa mãe aqui da igreja se aproximasse de outras mães que estavam passando pelo mesmo processo. Essas mães frequentavam os mesmos lugares, eram as mesmas terapias, eram os mesmos tratamentos. E essa mãe da igreja disse que ela viu de tudo. Mães desesperadas, mães de saco cheio. Porque dependendo do grau, existe uma dificuldade no cuidado. E muitas mães já estavam, segundo ela, sabe, de saco cheio, já começando a tratar a criança com intolerância, começando com aquela frieza, com aquele posicionamento. Só que essa mãe da igreja, porque ela conhecia a verdade, era o instrumento de libertação daquela mentalidade de ruína. E essa mãe começou a falar com essas mães:
E essa mãe começou a falar com essas mães, começou a depositar esperança nessas mães, começou a ensinar a fé, começou a ensinar a fazer declarações de fé, declarações ousadas. Essa mãe literalmente, ela controlou a atmosfera daquele lugar. As mães que estavam aflitas, quando tinham contato com essa mãe da igreja, elas ficavam bem, e o processo dos outros filhos começou a regredir, começou a melhorar, começou a diminuir, foi retrocedendo, foi desaparecendo, foi melhorando, foi tendo um quadro de evolução. E olha como são as coisas. Essa mãe da igreja voltou no mesmo profissional que tinha dado o diagnóstico, e o profissional disse assim para ela, ó, com muita sinceridade, eu estou até, não sei muito como dizer isso, estou até me sentindo sem graça. O diagnóstico que eu dei, ele não existe, teu filho não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não sei explicar. Prefiro crer que eu cometi uma falha profissional. Foi uma falha profissional? Muitas vezes o Senhor planeja coisas e não é para terminar com o seu sofrimento. A tua vitória está garantida, mas existe todo um trabalhar dele, muitas vezes com você ou com pessoas que estão ao seu redor, simplesmente para que a glória do Senhor seja revelada. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Não fiquem com medo, respondeu Moisés, tenham calma e vejam a maravilha que o Senhor vai fazer para nos libertar. Repita comigo e levante a sua voz com muita ousadia, com muita fé. Vai ser hoje. De novo, vai ser hoje. De novo, vai ser hoje. De novo vai ser hoje, de novo vai ser hoje. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, declarando exatamente isso. Meu Deus, vai ser hoje, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que eu vou viver a maior transformação da minha vida. Eu creio que o Senhor vai colocar um ponto final nessa situação. Eu sei, eu creio que pela fé essa situação vai ser mudada. Eu creio de todo o meu coração que hoje é a última vez que eu vou ver esse faraó que me atormentou, esse faraó que atormentou a minha casa, a minha família, o meu casamento, esse mal que por muito tempo teve influência sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu financeiro. Vai ser hoje. Hoje você morre, hoje você cai por terra, hoje você cai por terra, você vai desaparecer. A partir de agora o meu Deus está colocando um ponto final. Este capítulo de sofrimento se encerra agora, esse capítulo de vergonha se encerra agora, esse capítulo de dívida se encerra agora. Senhor, vai agir em favor do teu povo, vai agir em favor do teu povo. Senhor, nós não vamos perder essa guerra. Por muito tempo nós sofremos, por muito tempo o teu povo viveu uma vida à margem, mas a partir de agora esse mal ele não vai prevalecer. Ele nos acompanhou até o dia de hoje. Declare: eu posso ter chegado aqui com esse problema, mas ele vai morrer atolado aqui dentro dessa igreja. Aqui dentro é o meu mar vermelho. O mal me acompanhou até um ponto, mas agora ele não me acompanha mais. Ele teve poder sobre a minha vida por muito tempo, mas agora ele não tem mais. Não, muito pelo contrário, eu me levanto com poder, eu me levanto com autoridade, eu me levanto com ousadia, eu permaneço firme e eu creio nas maravilhas que o Senhor vai realizar ainda nessa noite. Eu creio que o Senhor vai colocar um ponto final ainda nessa noite. Eu creio que aquilo que por muito tempo roubou a minha alegria, roubou a alegria da minha família, roubou a minha realização, vai cair por terra de uma vez por todas. Hoje eu me levanto como libertador. Diga isso para você: hoje eu me levanto como libertador. Eu me levanto como libertador na minha casa, eu me levanto como libertador na minha empresa, eu me levanto como libertador na minha família. O Senhor diz para você: vai com a força que você tem, eu vou te capacitar, eu vou te honrar. Não pegue o caminho errado, tome a direção da vitória e resista até o final. Pode ficar difícil,
difícil, mas declare isso: eu vou resistir, custe o que custar. Pode ficar complicado, mas eu vou resistir, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, eu não vou abrir mão da minha vitória, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou perseverar, e eu vou ver essa glória maior, eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural. Senhor, chega de derrota, chega de humilhação. Qual é o nunca mais que você vai poder dizer nessa noite? Declare: se você tem enfrentado problemas financeiros, se a tua empresa não sai do lugar, se a tua empresa não tem prosperado, se você não consegue ser o provedor na tua casa, declare: nunca mais eu vou enfrentar essas dívidas, nunca mais eu vou viver essa escassez na minha empresa, nunca mais eu vou viver essa vida de dívidas, nunca mais eu vou viver essa incerteza profissional, nunca mais eu vou viver desempregado, nunca mais eu vou precisar de ajuda, nunca mais eu vou pedir emprestado, nunca mais eu vou recorrer a dinheiro de banco, nunca mais eu vou precisar de uma cesta básica, nunca mais eu vou precisar que pessoas paguem a minha conta, nunca mais. Isso não vai acontecer. Existe um mover, o Senhor quer que você pague as suas dívidas, Ele se levanta com poder e essas dívidas vão desaparecer. Senhor, vai aonde for necessário, se são dívidas com banco, se são dívidas com agiota, dívidas com outras pessoas, essas dívidas vão cair por terra hoje, essas dívidas vão cair por terra hoje, essas dívidas acompanharam até o presente momento, mas a partir de agora não acompanha mais, a partir de agora não acompanha mais, a partir de agora não acompanha mais, a partir de agora não acompanha mais. Dívidas desapareçam, dívidas desapareçam, dívidas caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Você não vai acompanhar mais essa pessoa, você não vai afrontar, você não vai ser esse instrumento de vergonha, você não vai ser mais esse instrumento de humilhação, você não vai ser esse instrumento de sofrimento. Eu gostaria de pedir, obreiros, vão até aquelas pessoas que levantarem as mãos, levante as suas mãos e peça: Pai, eu quero ajuda, eu quero concordância, hoje eu vou sair daqui com as minhas vitórias. Só não fique com a sua mão abaixada. Se você deseja, precisa de ajuda, existe poder na concordância, e declare, profetize sobre a vida dessa pessoa: esse faraó vai cair por terra, esse faraó vai cair por terra, esse faraó não vai acompanhar, esse faraó não vai permanecer, ele não rouba mais. Por muito tempo roubou a autonomia, por muito tempo roubou a alegria, por muito tempo roubou o casamento, por muito tempo roubou dentro da família, mas o diabo, ele não vai prevalecer, ele não vai prevalecer, ele não vai vencer essa batalha, ele não vai vencer essa luta. Não, o Senhor está lutando por você, Ele está lutando. Se Deus luta, Deus vence. Deus nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu e nunca vai perder. Ele te levanta para te tirar dessa realidade. Você saiu do deserto, você saiu do Egito, você saiu e não foi à toa, você saiu para tomar posse da tua terra prometida. Você não saiu do lugar que você está literalmente para morrer no meio da caminhada. Não, você saiu para viver uma vida gloriosa, você saiu para viver o impossível, você saiu para viver o sobrenatural. Então declare: se você tem enfrentado problemas de saúde, declare: hoje esse problema desaparece, hoje esse problema desaparece, hoje esse problema desaparece. O que passa dos médicos não passa de Deus, o que passa pelos homens não passa de Deus. Então enfermidade caia por terra, não importa qual é a tua origem, não importa se existe porta de entrada, então existe porta de saída. Enfermidade, saia, enfermidade, saia, problema de saúde, saia agora na vida dela. Você não toca, você não tem influência, você não tem autonomia, você não tem autoridade. Deus quer te dar vitória. O que vai morrer hoje na tua vida? Qual é o ponto final que o Senhor está colocando na tua vida? Declare: hoje esse capítulo da minha vida, ele se encerra. Hoje esse capítulo da minha vida cai por terra. Hoje esse capítulo de dor e sofrimento cai por terra, e eu entro em um tempo de grande crescimento, eu entro em um tempo de grandes vitórias, eu entro em um tempo de grandes conquistas, eu entro no melhor tempo, na melhor fase da minha vida. Declare: eu vou viver o maior alívio, eu vou entrar no descanso do Senhor, eu não vou mais perder a minha paz por conta dessa situação. Senhor, vai agindo, Senhor, vai agindo, vai tomando essas vidas, Senhor, vai fortalecendo, vai dando vitórias. Eu declaro pela fé: Senhor, hoje eu nunca mais o teu povo
novo, nunca mais eles vão sofrer, nunca mais serão injustiçados, nunca mais vão perder a paz por conta de uma determinada situação, nunca mais. Deus te garante a vitória, Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai te honrar. Senhor, vai mudando, vai fazendo, vai mudando, vai fazendo, vai mudando, vai fazendo, faça uma grande obra. Isso, essa oração é sua. Ele não te abandonou, Ele está junto com você. O Senhor não tem lugar fixo. Se o mal vier te atacar pelas costas, o Senhor vai para trás de você. Se Ele vier atacar de um lado, Ele vai estar desse lado. Se Ele vier do outro, Ele vai estar do outro. O Senhor está com você, Ele te garante a vitória, Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer, Ele tem interesse em te levar para um outro nível, Ele tem interesse em mudar a tua realidade, Ele quer fazer uma grande obra. Diga isso: hoje eu vejo a libertação, hoje eu vejo a libertação, hoje eu vejo a libertação, hoje eu vivo a libertação. Declare isso 7 vezes: hoje eu vivo a minha libertação, 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 hoje eu vivo essa grande libertação. Eu vivo o impossível, é hoje, é nessa noite, é neste momento, é nessa oração. Eu creio. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e declare: Senhor, envia os teus anjos neste lugar. Faça uma grande obra, faça o impossível, o sobrenatural acontecer. Declare: neste lugar onde eu chorei, eu vou sorrir. Neste lugar onde eu perdi, eu vou ganhar. Neste lugar onde eu fui tratado como menos, como eu fui injustiçado, eu vou ser justificado, eu serei honrado. Vai existir uma diferença na minha vida neste lugar. Se é a tua empresa, diga o nome da tua empresa e declare: hoje essa empresa ela é levantada de uma forma extraordinária. Essa empresa é levantada para prosperar em um alto nível, em um outro patamar. Essa empresa, ela se levanta para viver a maior e melhor realidade dela. Eu declaro: o Senhor vai fazendo uma grande obra, vai fazendo uma grande obra. Senhor, vai fazendo, vai mudando por completo, em nome do Senhor Jesus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Está escrito que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. E o diabo sabe disso. Por isso, nessa reta final de propósito, não tem a menor dúvida que ele vai se levantar para travar, ele vai se levantar para afrontar. Já tem alguns dias que nós temos orado nesse sentido e não param de chegar testemunhos de pessoas que disseram: até o momento tudo estava travado, mas quando nós nos levantamos em oração, as coisas começaram a acontecer. Eu estou falando de segunda-feira para agora, segunda para cá, situações começaram a ser desamarradas. Entenda que o Senhor já liberou o sim para muitas coisas, mas o diabo ele vai travar, ele vai tentar amarrar, ele vai tentar bloquear. Repita comigo, por favor, com seus olhos fechados: em nome de Jesus, todo bloqueio, toda barreira, toda trava, todo impedimento, toda amarração, toda resistência, eu ordeno em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Repita comigo: todo mal que está agindo no meu financeiro, nas minhas finanças, na minha empresa, toda barreira na porta da minha empresa que impede que clientes cheguem, toda amarração nas vendas, eu dou uma ordem em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Repita comigo: toda influência diabólica, atuação maligna contra o meu casamento, contra os meus filhos, contra a minha casa, contra a minha família, todo mal, em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Ele se levanta
para deixar você numa atmosfera de derrota. Ele tenta pesar, ele tenta roubar o seu ânimo. Coloque as mãos na sua cabeça, repita comigo: todo peso, todo fardo, toda carga, todo peso no mundo espiritual, eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Você não pode se permitir intimidar. Você tem que se levantar com muita força. Nós estamos no meio de uma batalha. E o que mais me dá esperança? Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Pela fé, comece a declarar o que vai acontecer na sua vida nos próximos 8, 10 dias de propósito. Declare tudo aquilo que ainda não aconteceu. Declare, fale: meu Deus, confirme cada pedido, confirme cada oração. Se é na tua vida espiritual, declare o que vai acontecer nos próximos dias, na última semana do propósito. Declare: eu vou terminar esse propósito com a minha casa própria, eu vou terminar esse propósito com o carro dos meus sonhos, eu vou terminar esse propósito com a minha família dentro da igreja, eu vou terminar esse propósito curado, eu vou receber a minha vitória antes que esse propósito encerre. Vai existir uma grande diferença, eu vou viver o sobrenatural, milagres vão acontecer, até aquilo que tinha tudo para dar errado, a partir de agora vai dar certo, até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer agora. Declare: pode não ter acontecido antes, mas agora vai acontecer, vai fluir, portas vão se abrir. Eu profetizo mudanças acontecendo. A partir de hoje caminha, a partir de hoje caminha. Meu Deus, esse final de propósito vai ser um estrondo, vai ser extraordinário, vai ser poderoso, vai ser incrível, vai ser disparado o melhor final de propósito da tua história de vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu não sei de que forma, não sei de que jeito, mas eu creio que o Senhor tem uma saída sobrenatural para todos aqueles que aqui estão. Eu creio que antes que esse propósito se encerre, o teu povo vai viver uma glória maior. Parece ser o fim, mas eu declaro: esse é o melhor momento, é o início da melhor fase da história de vida do teu povo. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos, e eu declaro que esse final de propósito será disparado, o mais abençoado da tua história de vida. Você vai testemunhar aquilo que você nunca tinha testemunhado, você vai viver o que não tinha vivido, a glória do Senhor vai se manifestar de uma forma inédita. Eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em o nome do Senhor Jesus.